Bom dia a todos, bem-vindos. A gente hoje retoma as comemorações pelos 50 anos da pós-graduação do IESP. Queria dar as boas-vindas a todos, todos da casa, todos de fora do Estado e de outras instituições. Eu tenho o maior prazer de coordenar hoje a mesa sobre as agendas e as contribuições das linhas de pesquisa da ciência política que o programa de pós-graduação, nesses 50 anos, vem oferecendo. Queria só registrar a minha enorme satisfação, aquilo que eu considero um privilégio mesmo, na medida que eu sou tão nova, pelo menos na casa, de coordenar essa pós-graduação, em geral e, em particular, nesse momento de comemoração. Eu quero também registrar, e mais brevemente ainda, mas com muito carinho, a enorme alegria de eu coordenar essa mesa com pessoas tão queridas que vêm oferecendo uma contribuição fundamental para a nossa área e que são colegas e amigos de muito tempo. Dito isso, eu vou antecipadamente pedir desculpa aos palestrantes, porque em algum momento eu posso cometer a indelicadeza de muito levemente sugerir que a fala se encerre em vista do nosso tempo, que é muito exíguo e vocês são, felizmente, muitos e queremos ouvir a todos. Dito isso, a gente inicia, então, com a exposição da Argelina Figueiredo e, em seguida, do professor Jairo Nicolau, falando sobre a contribuição da linha de pesquisa de instituições e comportamento político. Muito obrigada. Perdão. 15 minutos, sendo que um pouquinho... Se a gente se estender um pouquinho, não tem problema, tá? Então, logo em seguida, eu vou apresentando cada, digamos, dupla, mas então a gente inicia agora com a professora Argelina Figueiredo, seguindo o professor Jairo Nicolau, da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigada. Assim? Isso aqui eu acho que eu vou botar mais baixinho, né? Assim, tá bom? Tá. Bem, eu fiz aqui tudo direitinho, porque a Letícia falou ontem sobre o tempo. E, bem, eu queria, obviamente, dizer muito obrigada, estou muito agradecida pelo convite de participar dessa mesa. É uma honra fazer parte dessa mesa com os colegas que aqui estão. E uma grande alegria participar desse evento de comemoração dos 50 anos do IESP, né? Eu fico muito contente também de estar na companhia do Jairo nessa parte enfim, da lembrança sobre a contribuição dessa área de estudos. E contente porque, em 2010, o Jairo, como diretor da casa, no momento em que a gente estava, que os programas de sociologia e política estavam ameaçados de extinção, né, nos uniu a todos, quer dizer, todos nós nos unimos sob a liderança do Jairo e conseguimos dar enfim, garantir esse final feliz, né? E a gente está podendo hoje aqui comemorar celebrar esse marco de 50 anos na trajetória do IESP. E, falando sobre o IESP, né, eu vou reafirmar aqui, como é o título da nossa celebração, que são 50 anos da pós-graduação do IESP, e por isso eu não vou me referir ao que a gente vem chamando de antigo e o PERJ, né, para reafirmar o fato de que essa pós-graduação, na verdade, é a mesma daquela que foi inaugurada em 1969, que não teve uma solução de descontinuidade e que nem no seu programa, nem fisicamente, porque nós estamos aqui na mesma casa. Quando eu encontrava algumas pessoas no início da mudança, falaram: e agora, onde você está? Eu falei: no mesmo lugar que eu estava, sentada na mesma cadeira, né?
e não teve descontinuidade no programa, não teve na agenda, na contribuição do IESP para a sociologia e a ciência política no Brasil, né? Então, esse processo que alterou a nossa filiação institucional não alterou ou não teve impacto sobre a nossa identidade. Bem, nessa divisão do trabalho aqui, então, como a Letícia falou da mesa, eu vou tratar, junto com o Jairo, sobre instituições políticas. Eu vou, comportamento político, focar mais na área geral de instituições políticas. O estudo das instituições políticas brasileiras, em geral, e brasileiras particularmente, é parte da agenda do programa de pós-graduação de ciência política desde os seus primórdios, né? Praticamente todas as instituições políticas, partidos, eleições, sistema eleitoral, sistema de governo, federalismo, etc., foram objeto de estudo de professores e alunos do IESP. E isso pode ser visto já nos primeiros anos da revista Dados, artigos sobre processo orçamentário, comportamento eleitoral, enfim, vários outros temas relacionados. Bem, fez parte também da agenda do IESP o estudo das instituições políticas em todos os períodos da história recente do Brasil, né? Tanto na democracia de 46, como no período autoritário e a partir de 88. Né? Nesse processo, a produção docente e discente, quer dizer, mas a produção do IESP rompeu com um velho institucionalismo, né? Incorporando os cânones da investigação científica e da análise política sistemática. No entanto, eu acredito que o Christian vai falar um pouco sobre isso, foi inspirado, peguei de um artigo seu, uma citação que eu vou falar em seguida, sempre levando em conta o pensamento político brasileiro, as teorias e as interpretações do pensamento político brasileiro, que, segundo, e aí apude o artigo do Christian, o Vanderlei Guilherme nos oferecia um vasto repertório de hipóteses a serem testadas empiricamente. Eu acho que algumas desses caminhos foram tomados. Bem, eu vou destacar 3 pontos que eu acho que marcam tanto a docência, a pesquisa e a produção do IESP na área de instituições políticas. O primeiro, vou falar muito rapidamente sobre cada um deles. O primeiro é o tipo de análise institucional que tem sido aqui praticado, se afastando de algumas das distorções que são frequentes na análise institucionalista. O segundo ponto é o questionamento de verdades estabelecidas a partir de uma crítica teórica rigorosa e com base em pesquisa empírica sistemática. E o terceiro ponto é a participação e a influência no debate público, principalmente no que diz respeito às reformas políticas, mas não só, né? Então, o primeiro ponto, que é como que o institucionalismo aqui praticado se aparta de ele se aparta de 2 das principais distorções que estão presentes na análise institucional, tanto no Brasil quanto a Lures. O primeiro é um viés funcionalista, né? Segundo o qual a existência de instituições se explica pelas suas consequências. Eu não vou tratar disso, é uma questão complicada e acho que foi menos importante no Brasil do que a segunda distorção, que eu acho que teve mais influência no debate político brasileiro, que é um tipo de determinismo institucional, segundo o qual instituições afetam diretamente as crenças e os comportamentos dos atores políticos. Essa visão encontrou terreno fértil no debate sobre presidencialismo no Brasil e na América Latina. Na versão do Juan Lins e dos seus não poucos seguidores, os traços institucionais básicos do sistema presidencialista levam presidentes a superestimar seus poderes e resistirem a ceder poder para formar coalizões de governo.
Da mesma forma, versões mais recentes e até um pouco críticas do Juan Lins, mas também superenfatizando o efeito ou o papel das instituições no comportamento dos atores políticos, presidentes com amplos poderes legislativos, como os brasileiros, tenderiam a enfrentar o Congresso e passar por cima de maiorias legislativas, que, no meu entender, é uma visão bastante distorcida e não verdadeira. Mas essa questão é uma questão complicada de tratar aqui com mais detalhe. Bem, nessa visão, as motivações e os comportamentos dos atores, então, seria uma decorrência direta de traços institucionais do sistema de governo. O que esse tipo de hiperinstitucionalismo desconsidera o fato de que presidentes têm razões para formar coalizões, se é que eles pretendem, de fato, governar efetivamente, né? E, quando não governam, como hoje a gente tem observado, o Congresso pode tomar as rédeas do processo. Pode, deve e toma. Muitas vezes. Nem sempre para o bem, mas também não necessariamente para o mal. Então, o que eu pretendo enfatizar com isso é que instituições não são estruturas que moldam comportamento e determinam resultados políticos. As instituições importam, sim, como diz o bordão, mas a ação política é o link entre instituições e resultados. Bem, o segundo traço que eu queria falar, o segundo traço distintivo da docência, da produção do IESP sobre as instituições políticas é o questionamento de verdades estabelecidas e a destruição de mitos sobre o funcionamento e consequências das instituições políticas brasileiras. Essa tarefa, na verdade, só é possível a partir de uma crítica teórica rigorosa e de uma pesquisa empírica sistemática, o que, na verdade, são requisitos para qualquer avanço no conhecimento, né? Eu acho que eu posso dizer, sem medo de errar, que o IESP vem dando uma contribuição importante para a desmistificação de uma boa parte dos julgamentos sobre o mau funcionamento das instituições políticas brasileiras, principalmente os partidos e o Congresso. Eu tentei procurar umas frases assim bem típicas, mas não tive tempo. Como o pessoal sabe, eu fui meio rápida nessa organização, mas eu não consegui encontrar uma que não é só de brasilianista. O Giovanni Sartori tem uma frase incrivelmente preconceituosa e etnocêntrica sobre o funcionamento de partidos no Brasil. Eu ainda vou achar. Eu acho até que a gente tinha citado em algum trabalho, mas eu não consegui achar ontem à noite. Bem, por exemplo, eu acho que, hoje em dia, as pessoas já não nos olhariam com aquela cara de incredibilidade se a gente afirmasse que os partidos brasileiros exercem um significativo controle sobre o processo eleitoral e influenciam as chances de eleição ou de reeleição dos deputados. Por exemplo, só para dar um exemplo, eu tinha uma lista para falar, mas não dá. Bem, vou passar para o terceiro ponto. O terceiro ponto que eu queria destacar da produção docente, discente do IESP e da docência também, que eu acho que é importante frisar, porque a produção discente é resultado da docência, do processo de formação dos nossos alunos, que é o papel e a influência do IESP no debate público e, principalmente, no debate voltado para as reformas políticas, né? E eu disse que não é só porque eu acho que a gente tem um papel também de participação em outros tipos de debates, enfim, públicos. Bem, nesse quesito, o IESP também nadou contra a corrente. Contribuiu para que o debate fosse retirado do plano da engenharia institucional e colocado no âmbito da ciência política. Era evidente, pelas propostas que
pelas milhares de propostas que vêm até hoje sendo apresentadas de reforma política no Brasil, a arrogância dos demiurgos institucionais ao tentarem impor receitas mágicas. Por outro lado, essa atitude revela a ignorância sobre as consequências dessas propostas tão radicais. E, na verdade, ignorância e, em alguns casos, interesse também, óbvio. Né? 1 minuto. Mudanças nas instituições políticas, eu diria, requerem cautela, conhecimento sólido de seu funcionamento e suas consequências. Né? Não dispensam também, de maneira nenhuma, e isso é fundamental, uma discussão normativa sobre os princípios que essas instituições buscam, que as instituições políticas buscam promover. E aí, no caso brasileiro, das sucessivas propostas de reforma das instituições políticas brasileiras, o viés é bem claro. Né? Todas as propostas privilegiam, quer dizer, buscam governabilidade e eficiência, seja lá o que for que possa chamar de eficiência, em detrimento de representatividade e participação. E eu acho que isso tem sido uma tônica das reformas, e eu acho que essa discussão ainda tem que continuar. Continuar sobre os princípios que vão informar e as expectativas de resultados, consequências, efeitos das instituições. Obrigada. Bom, eu tenho que começar, obviamente, falando da minha alegria, da minha honra de ter sido convidado para essa mesa. E essa alegria não é só estar nessa mesa, mas, sobretudo, ver que o antigo IUPERJ, o novo IESP, já vai se aproximando de fazer uma década ano que vem. E essa festa, eu acho que celebra, indica, né, os caminhos bem-sucedidos. Eu realmente vibro com o sucesso dessa instituição, onde eu passei boa parte da minha vida, né, pelas minhas contas, foram 24 anos ininterruptos, desde quando eu comecei o meu mestrado em 88 e saí no final de 2011, são quase 24 anos. Eu entrei aqui para estudar e não saí mais, saí e estou voltando aqui para essa festa, e isso, para mim, é uma alegria muito grande. Saúdo aqui meus colegas, minha vice-diretora, G, né, vou chamá-la sempre assim, falou do nosso empenho aí na fase final de transição para a UERJ, mas ela, naquele momento, era minha vice, né, e a gente passamos poucas e boas, mas o final foi feliz, eu acho, e isso é muito bom. Saúdo aqui meus professores, Renato e Zé Murilo, que estiveram na minha banca de dissertação, já devem ter esquecido, né? São centenas de bancas que todo mundo participa, mas... Quando o Olavo faleceu, eu fiquei formalmente como seu orientador. Verdade. Tá bem, tá bom. Bom, vamos lá. Eu fico muito à vontade, depois da ótima exposição da Argê, fazendo uma análise mais sistemática da produção do IUPERJ-ESP, para fazer algo mais confessional, mais da minha participação, da minha visão nesse processo todo. Isso está longe de ser uma análise sistemática, baseada em dados, como eu gosto, baseada em pesquisas empíricas, simplesmente são impressões, são visões. Para começo de conversa, eu tenho uma visão muito particular da história do IUPERJ-ESP, que eu divido a instituição em duas fases, né? Que não tem nada a ver com outra razão, que é uma idiosincrasia minha. Eu acho que o IUPERJ viveu uma primeira fase, aí eu vou, para simplificar, de dizer que foram as duas primeiras décadas, anos 70 e 80, em que a instituição era basicamente uma instituição de pesquisa, em que o ensino jogava um papel importante, mas menor. A instituição basicamente tinha mestrado, né? Recrutava um número pequeno de alunos, o doutorado já tinha começado, mas a primeira tese de doutorado foi só defendida em 87, o que reforça o meu ponto, que era basicamente uma instituição, um think tank, né? uma instituição de pesquisadores, né? Parecida, sei lá, com a SEBRAP, e o ensino jogava um papel importante, mas não
não jogava um papel que passou a ter. Aí eu acho que começa a segunda parte dessa minha história, que é a partir de 91, quando o Zé Murilo, se não me engano, era o diretor de ensino, e promoveu uma reforma profunda do sistema de admissão, e a partir daí começa um novo IUPERJ, em que o doutorado passa a ter um papel muito importante. O IUPERJ vai se transformando numa unidade de ensino parecida com outras instituições de ensino das universidades públicas, sobretudo. O volume de alunos cresce de maneira impressionante, né? A escala passa a ter, as turmas, 15 alunos de política, 15 de sociologia para o doutorado. E quando eu entrei aqui para estudar em 88, as turmas de doutorado tinham um aluno, 2, 3. Então, realmente houve uma mudança expressiva. Quando eu cheguei aqui em 88, né, isso que eu queria falar um pouco da minha visão, como eu penso o IUPERJ, né, IESP. Eu me lembro que havia uma série de livros que foi editada por uma editora chamada Vértice, que devem ser os livros mais feios da história das publicações do Brasil. Mas, está aprovado, né? Entre eles está o Teatro de Sombras, do Zé Murilo, Arte da Associação, Anatomia da Crise, do Vanderlei, Crise e Castigo, do Vanderlei. Só para citar 4 exemplos de livros que eu acho que resumem o esforço intelectual dessas 2 primeiras décadas. Esses livros saíram numa série que eu acho que deve ter sido uma das séries mais impressionantes das ciências sociais no Brasil. Ficou aí, eu lembro que aquilo vem vendido baratíssimo, porque os livros eram terríveis, mas todos viraram clássicos. Se eu somar esses livros, o livro da Elie Diniz, né, Voto e Máquina Política, que lamentavelmente não foi mais reeditado, mas eu acho um dos livros mais importantes da ciência política brasileira. O livro do Olavo, né, a tese de 83, que virou o livro de 83, e o trabalho do Sérgio Abranches, que foi escrito em 87 e publicado em 88, Presencialismo de Coalizão, na revista Dados. Acho que a gente tem um bom resumo dessas 2 primeiras décadas, né? Eu acho que na área de instituições todos esses navegavam, né? Todos esses professores que eu fiz menção, mas destacando talvez o Sérgio Abranches, o Vanderlei e o Olavo, num tema mais específico de instituições representativas, o olhar deles era para a República de 46, sobretudo, né? Então, acho que o IUPERJ, nesse momento, cria uma forma de olhar para o passado, usando indicadores, política comparada, muita influência do livro do Lippard, né, sobre as democracias, que influenciou, acho, muito o Vanderlei, o Olavo e o Sérgio Abranches. Os 3 tiveram influência clara desse livro. E, de certa maneira, eu acho que essa é a contribuição nesse momento, resumindo, né, como eu disse, eu acho que esses trabalhos e esse esforço inicial, ele resume bem o que melhor havia na reflexão que o IUPERJ fez, né, nessas 2 primeiras décadas. As décadas seguintes, né, houve uma transição geracional, né, quando, no final dos anos 80, eu lembro que o Vanderlei não estava mais aqui, quando eu era aluno, né, no 2º ano de doutorado ele já não estava mais, o Olavo saiu também, foi para Minas, e o IUPERJ foi fazendo uma transição geracional para professores que, de certa maneira, seguiram a mesma toada, eu posso dizer assim, né? Eu me tornei professor em 95, junto com o Fabito, né? O Fabito é meu colega de geração por excelência, entramos aqui juntos, estudamos juntos, né? E depois o Otávio também veio para cá, que é outro colega de turma, né? Nós somos colegas da mesma turma de 88, e, de certa maneira, a gente seguiu um pouco o espírito nas nossas pesquisas das preocupações que essa geração fundadora estabeleceu como problemas centrais, né? Pensar as instituições representativas brasileiras sem um preconceito que era vigente em alguns segmentos do mundo intelectual e jornalístico, procurando fazer pesquisa, procurando basear-se em evidências, em pesquisa histórica ou dados eleitorais. Então, de certa maneira, eu acho que esse estilo o IUPERJ e IESP conseguiu manter
talvez, como eu disse, eu não tenho mais o controle assim da produção, algo sistemático do que está sendo feito hoje nas ciências sociais, particularmente da ciência política, mas nessa fase 2 da história do UPERJ e ESP, para mim aí não tem descontinuidade entre UPERJ e ESP. Acho que a segunda fase, quando o UPERJ vira IESP, se transforma num departamento, digamos assim, de pós-graduação avaliado, né, pelas notas da CAPES, com o mesmo espírito, com o mesmo sistema de formação. Os temas centrais da geração fundadora, nessa primeira fase, eu acho que continuam. A minha geração foi muito marcada por esse ambiente, né? Quando eu vim estudar aqui em 88, todos nós, meus colegas de turma, tanto um ano depois, né, amigos todos, muita gente seguiu essas preocupações que nós, quando chegamos aqui, nos familiarizamos, que era a Constituinte, o Brasil que se redemocratizava e desenhava uma nova Constituição. Eleição de 89, transição, são uns temas, e é óbvio que aí o número de alunos e de colegas que acabou se especializando nessa sub-área foi muito grande, né, para ficar em alguns nomes, né, dos meus colegas aqui na turma que antecedeu a minha, o Fabito, né, o Zé Luciano, o Otávio Amorim na minha, o Alckmin na minha, o Nelson Carvalho, depois o Leandro Piquet na turma seguinte, o Bruno Reis, o Alberto Almeida, todos os colegas que convivíamos aqui nos corredores e todo mundo preocupado com a mesma coisa. Eu acho que esse ambiente que eu estou enfatizando aqui desse momento de transição que a gente chegou aqui e a qualidade das pesquisas feitas, no que eu estou chamando a primeira fase do UPERJ, nos marcou muito, né? Então, a minha impressão é que isso só continuou, né? E continua. Hoje nós temos a Argelina, a Guarnieri, o Fabito continua, e as pesquisas continuam na mesma qualidade. Eu não saberia mais dimensionar a contribuição do IESP em relação às outras instituições, quem está fazendo o quê, quem se especializou em quê, né? Hoje, digamos assim, no cenário das especializações do sistema de pós-graduação da ciência política. Mas eu acho que a contribuição do UPERJ foi decisiva, né, nessa primeira parte, de pensar o Brasil com outro instrumental. Não é? Acho que aí nessas primeiras 2 décadas não tinha ninguém competindo nas ciências sociais capaz de fazer o que se fazia aqui, em termos de qualidade, em termos de renovação. A minha geração continua isso aqui, né? Eu estou falando modestamente, assim, com as nossas pesquisas sobre sistemas eleitorais, política comparada, representação política, congresso, que foi um tema sempre forte daqui, tem um volume de alunos. Eu estou falando basicamente dos colegas, dos professores, mas o volume de alunos que foi formado aqui talvez seja muito maior do que em qualquer outra instituição, né? E para não ficar só nos elogios, acho que 2 áreas a gente não avançou muito, né, nesses anos. Talvez menos que nós poderíamos ter avançado. Né? Que uma é comportamento eleitoral, estrito senso. Né? Nunca foi o forte do UPERJ. Sempre teve uma pesquisa ou outra, mas talvez por fato de a gente não ter aqui conseguir associar um centro de pesquisa, como universidades americanas conseguem para fazer pesquisas nacionais, foi um impeditivo. Talvez a agenda muito concentrada em temas institucionais, como a ARG chamou a atenção, tenha contribuído para isso. E um tema que eu lamento muito foi a nossa incapacidade para pensar o Rio de Janeiro. Apesar do nome, o UPERJ nunca conseguiu, o IESP agora acho que também segue esse mesmo desafio, de pensar o Rio. Nós temos muito poucas pesquisas sobre a política fluminense, sobre a política carioca, estrito senso, das eleições, a elite política. Agora, o que está essa ruína na cidade, no Estado, a gente tem pouca reflexão acumulada, e isso sempre foi um desafio quando eu era professor aqui, era estimular alguém, eu tentar entrar nessa área, mas nunca consegui. Talvez seja... O livro da Eli foi digamos, o elo perdido, né? Uma pena que ele não tenha aberto, como os outros trabalhos, uma linha forte de pesquisa. Mas, enfim,
eu gostaria de ter feito uma análise mais sistemática do que na linha do que a ARGE fez, da obra, dos trabalhos, mas está para além da minha capacidade. Então, fiz uma análise muito simples, né, modesta, mas o que eu queria mesmo era falar da minha alegria, da minha satisfação de estar aqui nessa mesa e, sobretudo, ver que o antigo IUPERJ, o IESP, continua firme de pé e os meus queridos amigos continuam levando essa bandeira para frente. Muito obrigado. Muito obrigado, Jairo. Agora a gente vai passar para uma outra dupla, para contemplar, então, a contribuição da linha de pensamento político brasileiro e teoria política. Então, eu tenho a maior satisfação de passar a palavra para o professor José Murilo de Carvalho. Posso pedir para você deixar o microfone mais à esquerda? Isso. É sempre um prazer voltar ao IUPERJ. Para mim, é IUPERJ, não tem jeito. Eu passei aqui mais ou menos uns 20 anos, vindo do Departamento de Ciência Política de Minas. Aliás, Jairo, o Departamento de Ciência Política de Minas fez 50 anos já, há 3 anos, e tinha um projeto bastante semelhante ao do IUPERJ. Eu acho que se não deu devido... A maioria dos professores, tanto do Departamento de Política de Minas como do IUPERJ, como vocês sabem, foi formada nos Estados Unidos. Então, é bom dar um certo panorama de que era ciências sociais ou ciência política naquele momento. Havia, naturalmente, a USP. Havia, aqui no Rio, já estava meio destroçado, mas os ex-participantes do ISEB, e estou falando na região sudeste, né, pelo menos. E, em Minas, havia as 2 melhores revistas de Ciência Política e Sociologia, a Revista Brasileira de Ciência Política e a Revista de Ciências Sociais, que eram nacionais e mesmo quase que internacionais. E com uma tradição de pesquisa, sobretudo na área eleitoral, de Orlando Carvalho, que realmente foi totalmente pioneiro nessa área. A diferença que as duas instituições têm em comum é, naturalmente, a Ford. Quer dizer, a chegada da Ford em 65 ao Brasil, já na ditadura, um dos funcionários da Ford teve em Minas e viu que havia um estudo de ciência política, depois veio ao Rio e resolveram apoiar programas de ciência política e de antropologia, sobretudo. Curiosamente, não deram nada para a sociologia e certamente nada para a história também. E para a história se entende, porque a história é muito voltada para o país, especializações de país. Eu acho que eles queriam realmente uma formação de pessoas que trabalhassem mais na área de teoria, que fazia com que te dessem instrumentos de análise política. Obviamente, essas pessoas todas, eles não exigiam, mas fomos todos para os Estados Unidos. E também, não se pode esquecer, a Ford apoiou os professores expulsos da USP, e permitiu a criação do SEBRAP. Isso as pessoas não lembram muito. Mas, enfim, o que o IUPERJ, neste momento, da minha perspectiva, significava? Era um ponto de encontro. Um ponto de encontro de 3 tradições. A tradição do Rio, que vinha do ISEB e da Faculdade de Filosofia, da Universidade do Brasil, na época já era, não sei se já era a FRJ, a Universidade do Brasil, que tinha o Alveira Pinto, depois tinha Vanderlei, tinha Vitor Nunes Leal, etc. USP, a USP, quem que era? Edir Diniz e Werneck. Foram os 2 professores que quase que solitários formados no Brasil, aqui no IUPERJ. E um grande grupo que veio de Minas. Está aqui. São dois aqui. Além de Edmundo Campos, tinha Elisa Reis, Renato, Olavo. Era um grupo muito grande. Eu acho que depois do grupo do Rio, era talvez o grupo maior. Então, eu acho que a grande vantagem do IUPERJ naquele momento, certamente uma liderança do Vanderlei, foi
botar junto este grupo de pessoas e permitir que eles trabalhassem juntos. Bolívar, Simon Schwarzman. Não, realmente foi um número muito grande de professores que vieram de lá, todos formados também dos Estados Unidos. Então, o ponto comum era os Estados Unidos. E, no caso de Minas, uma pouca influência da Flaxo também. Mas a Flaxo já seguia uma linha sociológica e política também ligada à tradição americana e não europeia. Quer dizer, a USP era puramente europeia, o ISEB em parte também, mas aí veio este grupo, né, formado, e que realmente renovou totalmente o estudo da ciência política no Brasil, com a única exceção que eu já mencionei, do Orlando Carvalho, que estava fazendo isso. E citava francês, citava americano, fazia estudos eleitorais, fazia uma série de coisas, que ficou esquecido fora de Minas, né? Isso foi a meu ver, uma grande vantagem no IUPERJ, que a gente começou a trabalhar junto. Nós tivemos uma prática, naquele momento, que acho que teve bastante êxito, de fazer disciplinas com mais de um professor. Eu fiz várias delas, com Elisa Reis, com o Ricardo Benzaquem, com o Werneck, com Eli Diniz e até com professores de fora. Fazer uma disciplina com mais de um professor e fazer um jogo, aí, combinando, né, abordagens diferentes. Eu fiz uma com o Ricardo Benzaquem, por exemplo, que fiquei muito feliz com o resultado, sobre Brasil, mas eu dando uma perspectiva na área tanto de pensamento como de história, e Ricardo na área, né, mais de antropologia. Fizemos também, eu tive, né, a honra de começar o doutorado aqui, quer dizer, de ser diretor de ensino quando o doutorado foi implantado. Fizemos uma disciplina, né, obrigatória para o doutorado, que era uma disciplina que pegava uma lista de uns 10 livros que a gente considerava fundamentais para a formação, e cada professor especialista no livro dava aquele livro, que era livro que juntavam pesquisa e interpretação, que a gente considerava, independentemente de linha de ideológica ou qualquer coisa, apenas livros que a gente considerava que traziam novidade para a área de estudo. Isso aí também funcionou muito bem. Mas, hein? Existe até hoje. Bom, eu acho que foi, na época, eu perdi o documento, mas tinha um documento dos alunos que participaram do curso, que foi muito, muito positivo. Bom, entra aí a parte, né, que eu acabei trabalhando mais. A minha tese foi sobre a tese de ciência política, naturalmente, mas sobre o Império, o que fez com que, desde Minas, começamos a trabalhar disciplinas de história do Brasil, que lentamente foi se dirigindo mais ao pensamento político brasileiro do que propriamente a história. A história já era meio estranha, mas realmente, frequentemente, a ignorância era grande em relação à própria história do Brasil. Mas foi mais na direção do pensamento, que era uma área, havia uma certa produção nessa área, mas muito pouco sistemática. Muitos deles falavam, eram áreas em que, por exemplo, pensamento político, se buscava escolas de pensamento, buscava ideologias de pensamento, etc. Mas um estudo realmente de pensamento, mas de natureza analítica, não era muito comum. Vanderlei foi um dos que começou com isso, e eu me lembro, tem um trabalhozinho que fiz na época para a Ford, que era Ciência Política no Brasil, em que citava as análises feitas por Vanderlei, Bolívar, Lamounier, que também foi daqui, que tentavam fazer uma análise do pensamento brasileiro, que realmente acabou se tornando a disciplina com que eu mais trabalhei aqui, e que depois também, como consequência do trabalho dos livros que eu passei a publicar. O que isso significava aqui? A turma, todos nós que formamos nos Estados Unidos, naturalmente,
os que se preocupavam mais com o Brasil em si eram geralmente o pessoal da USP, Werneck, Elie Diniz, Vanderlei, pelo seu gancho no ISEB, e aí não do Álvaro Vieira Pinto, que foi professor dele, mas, sobretudo, via Guerreiro Ramos, que foi o cara que realmente começou a fazer alguns estudos muito inteligentes sobre a análise do pensamento político brasileiro, sobretudo a produção da década de 30, mas também posterior. As brigas dele com Florestan Fernandes, que tem um livrinho dele, A Ideologia de um Professor de Sociologia, muito irônico, ele era uma língua de trapo. Eles davam aula na USP vestido de uma beca branca, né, para indicar que aquilo era ciência, que eles estavam fazendo ciência, como se tivesse. Isso o próprio Fernando Henrique escreve essas memórias dele. Quer dizer, que eram cientistas, né, e davam aula. E o Florestan escreveu um livro sobre isso também, sobre o padrão científico da sociologia no Brasil. Enfim, mas essa mistura fez com que, né, se diversificasse essas abordagens do pensamento político. Só para dar um exemplo, alguém mencionou, você que mencionou, o plebiscito, o parlamentarismo e o presidencialismo. A discussão do parlamentarismo e presidencialismo no Brasil vem desde o Império. Eu creio que eu fui o único a levantar essa bibliografia nossa. Todas as citações eram de autores americanos e europeus, todas. Um total, realmente, né, desprezo ou ignorância ou não sei o quê em relação à nossa produção. Então, isso foi uma dos pontos em que a gente tentou desenvolver. Isto é, nós temos uma tradição de pensamento que vem de longe, vem do Império, e vem do Império, e que é preciso recuperá-la. Eu não sei qual foi o êxito disso, mas eu acho que esta parte também passou a fazer, né, integrar também via outros colegas. Eu acho que aí certamente Werneck, quem mais? Bom, o Ricardo, que felizmente não está mais conosco, que foi também uma contribuição nessa direção, junto com o que continua a ser feito em Minas. Mas em Minas, essa linha de pensamento político não foi muito seguida, acho, né? O Renato me corrija, que ficou mais, acho que aqui se desenvolveu mais porque certamente a importância, né, do Vanderlei foi grande, e aí a tradição isebiana, né, e da formação dele também em filosofia, e essa combinação dessas disciplinas com mais de um professor promovia o diálogo realmente entre várias abordagens. Havia, na época, uma preocupação, tinha um texto sobre isso da época, que um argentino da Ford chamou a atenção sobre o problema digamos, da definição mais precisa de que é a ciência política, e realmente de não separar, mas dar uma identidade própria à ciência política, separando não, mas distinguindo mais claramente, sobretudo da sociologia, do direito e da antropologia nem tanto. Isso foi algo que, tanto em Minas como aqui, era uma coisa curiosa, porque nós começamos, com influência americana, a trabalhar com eleições, partidos, congressos, etc., etc., durante a ditadura. Isto é, quando isso, na realidade, inclusive, às vezes, era uma crítica que nos fazia, lá e aqui, vocês estão estudando para que isso? Né? Tem ditadura, aí vocês vão estudar partido, eleições, não sei o quê. Então, mas a manutenção disso fez com que, vinda a democratização, havia um grupo de gente grande lá e aqui, prontos e preparados para entrar nesse debate. Então, eu acho... Hein? Tem essas coisas estranhas, que para a USP era estranhíssimo, você fazer survey, botar dados quantitativos, isso não passava pela cabeça de um USPiano. Então, foi um pouco retardado, mas
teve este impacto, que eu acho que não se chamou muita atenção sobre isso. Né? Acabou a ditadura, tem aqui um grupo de gente, pelo menos em 2 instituições, que capazes de entrar nesse debate. Então, e esta, daí que eu termino, já estou terminando, né? O PERJ como um ponto de encontro, de diálogo, inclusive, interno entre os professores, e o impacto que isso tinha na programação, sobretudo no que se refere à combinação de teoria, aí já mais diversificado, porque a gente só estudava a teoria francesa, né? Em Minas era Gurvitch, eram os clássicos, né? Weber, Marx, Gurvitch, etc. Entrou, que era objeto também de crítica. Naquela época não era fácil, a gente apanhava por causa disso. Eu apanhei em Minas, quando voltei de Stanford, e um colega meu perguntou: e aí, voltou americanalhado? Era um pouco assim. Não. Mas, enfim, isso fez com que, né, se diversificasse as abordagens e houvesse esse diálogo entre várias disciplinas, mesmo fazendo, né, marcando melhor as divisas, ou pelo menos alguma divisa entre a ciência política e, sobretudo, a sociologia. Que houve aqui uma certa briga surda, né, durante todo o período que estava aqui, um pouco entre as duas áreas, mas que, no fundo, a gente trabalhava junto, e eu creio que, com isso, sem dúvida, o IUPERJ deu e continua dando, sobre outro nome, uma contribuição grande ao estudo do Brasil e ao desenvolvimento da ciência política. E não esqueçamos nossos colegas de sociologia também. E, por isso, né, os 50 anos do IUPERJ realmente merecem ser celebrados. Muito obrigado. Obrigado, professor Jean Murilo. Passo agora a palavra para o meu colega, professor Christian. Muito obrigado, bom dia a todos. Às vezes dá até vantagem, dependendo se eu falar direito. Tá cá? Eu chego para trás. Pronto, tá. Bom, onde eu estava? Pois é, bom dia a todos. Eu imaginei uma fala curta, na verdade, de caráter completamente exploratório, enfim, a partir de algumas hipóteses sobre o lugar da teoria política aqui, no IUPERJ/IESP. Eu me dediquei mais a procurar fazer algumas ilações sobre as primeiras décadas, embora seja possível, a partir delas, fazer outras mais contemporâneas, mas eu acho que isso aqui tem que sentar mais e desenvolver para virar um artigo, por assim dizer, né? Em primeiro lugar, eu acho que a primeira pergunta era assim: o que era teoria política? Em 1969, o que podia ser considerado teoria política? Como é que isso era estudado no país? Né? Você tinha estudo de filosofia política, tá? Sobretudo os meios filosóficos. Tá? E provavelmente esse era o método de estudo do pensamento político, para usar uma outra expressão mais neutra, nas ciências sociais. Provavelmente a ideia de teoria na política, na verdade, era pensada como filosofia política no estudo dos clássicos e da inspiração francesa. Então, eu acho que o que orientava a leitura dos autores eram certos manuais ou compêndios em francês disponíveis na época, escritos por Marcel Prelot, Jean-Jacques Chevalier, François Châtelet, né? A gente tem 2 figuras bastante, acho que, expressivas desse tipo de ensino, de teoria, entre aspas, política, pensado como filosofia, na FNFI, com o José Américo Mota Peçanha, quer dizer, FNFI, depois IFIX, tá? E em São Paulo, na USP, basta pensar em alguém como Lorival Gomes Machado, né? E, quer dizer, então tinha um problema de o que seria teoria política, né, no Brasil. O que seria o estudo da política a partir da ciência política e não da filosofia. Quer dizer, eu acho que esse foi a primeira questão, né? E aqui eu acho que houve uma inovação, tá?
desde o começo, quer dizer, a teoria política foi uma das 3 linhas de pesquisa da casa. Quer dizer, ao lado de análise política, quer dizer, estatística, metodologia, análise de dados, e política brasileira e comparada. E eu sustento aqui, essa é uma primeira hipótese, de que havia um tratamento diferente da teoria política em relação à filosofia política que era ensinada do lado de fora, dos portões para fora. Que a teoria política era pensada, digamos assim, cientificamente, como um conjunto articulado de proposições descritivas da política empírica, entendida como fenômeno social. Um segundo ponto que eu queria ressaltar, eu acho que a história da teoria política aqui, não tanto do pensamento, que eu acho que é um pouco mais acidentado, embora eu acho que a forma como o pensamento político brasileiro foi pensado estava articulado com a maneira como a teoria política estava sendo pensada também. Eu acho que tem 3 fases, por assim dizer. Existe uma fase bem clara da forma como a teoria política é ensinada entre 69 e mais ou menos 1986. E aí você tem uma espécie de uma transição até 99, 2000, 2001. Eu sei que é uma transição meio comprida para os padrões históricos, né? A transição em geral costuma ser mais curta, mas é uma época que quase todos os anos foi acontecendo alguma modificação no padrão anterior até que se estabilizou por volta de 2001. Eu quero falar desse primeiro momento, que é de 69 e 86. Você tinha 2 cadeiras de teoria política. Então isso durou quase 20 anos. A primeira delas se chamava Teoria Política Básica. A gente fala assim, TP1 e TP2. Não, tem TP3. Assim, como é que isso foi aparecendo? Isso que a gente chama de TP1 era chamado de Teoria Política Básica. Às vezes era chamado de TP1 na ementa. E havia uma segunda cadeira que era Teoria Política Contemporânea. Então, como eu disse, às vezes aludia-se ela como TP1 ou TP2, às vezes não. Os professores que dominaram a época foram o César e o Vanderlei. Mas também houve anos em que a cadeira foi oferecida também pelo Renato, pela Eli Diniz, pela Maria Regina, pelo Mário Machado. Mas eu acho que houve um outro aspecto interessante aqui, que é o fato de discutir a existência de uma disciplina de teoria política básica entendida como, digamos assim, tudo que foi feito entre Maquiavel e Pareto. E eu acho que aqui o UPERJ foi diferente também. Ele foi diferente não só em relação ao tipo de ensino que era dado fora daqui, nas faculdades de filosofia, mas ele diferenciou em relação ao mainstream dos Estados Unidos, que era o nosso modelo originalmente. É sabido, dentro da teoria política, que desde a década de 50, a ideia de estudo de clássicos do pensamento da política estava sendo bombardeada pelo movimento comportamentalista, né? Simbolizado em gente como, sei lá, o Daniel Bell, o David Easton. Então, você tinha a ideia de que, para cientificizar o estudo da ciência política, você tinha que se livrar desse negócio de ficar estudando Platão, Aristóteles, que isso não era científico. E, de fato, eu acho que ainda há departamentos nos Estados Unidos que não têm estudo disso, estudo de clássicos. Havia só teoria política entendida como teoria política contemporânea, quer dizer, aquilo a partir do qual é possível fazer pesquisa empírica. Aí eu acho que, portanto, o UPERJ inovou duplamente. Em primeiro lugar, ele repudiou o repúdio comportamentalista da maioria da parte da ciência política, a respeito disso que a gente vai chamar de teoria política clássica. Ele criou uma disciplina, essa teoria política básica, que era um curso de formação, um curso obrigatório. Isso não é algo comezinho. Eu tenho a impressão de que isso ainda é o João pode saber isso melhor do que eu. Eu acho que isso ainda é uma especificidade daqui. Eu tenho a impressão que o FMG não tem uma disciplina obrigatória de teoria política básica. A USP também não tem. Eu tenho a impressão que o básico que estou falando tem, mas não é obrigatório. Eu acho que é eletivo. E na época também, acho que lá atrás também acho que não tinha. Tinha na UFMG? Ótimo. Isso eu vou querer saber. Estou falando que eu tenho dúvidas ainda sobre isso. Agora, de onde é que vem isso? Isso é uma outra hipótese. De onde é que isso pode ter vindo? Por que tem isso? Aí eu passo um pouco pela fala do professor Zé Murilo. As origens esebianas, de alguma maneira, do UPERJ, e, em alguma medida, também, pelo que eu li do professor Zé Murilo, que também tinha influência em Minas, né? ISEB, pode ter sido um fator que modificou isso, né? Digamos assim, um dado interno que repeliu essa dimensão lá da ciência política norte-americana. É bom lembrar que a filosofia política era fundamental para a gente, como era o Jaguaribe, Guerreiro Ramos, o Álvaro Vieira Pinto, a cadeira dele era de filosofia. E o Vanderlei foi discípulo do Álvaro Vieira Pinto.
também foi formado em filosofia. Tá? É bom lembrar que tem um livro do Vanderlei que acabou de ser republicado, que é o Discurso sobre o Objeto, que é um livro, no fundo, que é de filosofia. Tá? E as relações do César também com a filosofia também datam da mocidade dele. Né? Então, eu acho que essa foi uma razão talvez interessante pela qual houve uma centralidade dessa teoria política básica, mas também do pensamento político brasileiro. A citação que a Argê fez do artigo meu tem a ver com isso, porque a impressão que eu tenho, essa é uma outra hipótese, é de que a teoria política básica era pensada, na verdade, como uma história da ciência política, que tinha o que informar do ponto de vista eventualmente empírico a própria realidade. E que a necessidade de estudar o pensamento político brasileiro tinha a ver também por decorrência do fato de que era uma espécie de velha ciência política brasileira e que podia fornecer hipóteses de verificação empírica para, entre aspas, a nova ciência política, da nova geração. Tá? Então, o Perge também inovou nesse segundo aspecto. Né? Bom, ele inovou nesse aspecto de não tratar a teoria política como filosofia. Tá? A teoria política básica era pensada como uma história da ciência política ou do pensamento político, tá? E era a velha ciência política, que nem por ser velha era inútil. Né? E havia muita uniformidade na perspectiva da disciplina. As ementas falavam que a disciplina era destinada a introduzir os alunos, cito, aos principais problemas e conceitos políticos pela discussão crítica de clássicos. Quer dizer, a discussão crítica de clássicos, quer dizer, você estudava Maquiavel, Hobbes ou Locke como gente que estava tentando entender a ciência política de seu tempo, e não como texto ou de maneira autoral. Uma outra ementa aparece assim: discussão através de algumas contribuições teóricas clássicas de temas fundamentais do pensamento político. E aí, quando é que começava e quando é que terminava essa primeira cadeira de teoria política básica? Ela começava invariavelmente em Maquiavel e terminava sempre em algum realista. Ou era Mosca, ou era Michels, ou era Pareto. Tá? Uma ementa típica desse período, que é de 1973, traz os seguintes autores e livros: Maquiavel, Príncipe, Tito Livio; Hobbes, Leviatã; Locke, Segundo Tratado; Rousseau, Contrato Social e Discurso sobre a Origem da Desigualdade; Montesquieu, Espírito das Leis; Burke, As Reflexões sobre a Revolução Francesa; Stuart Mill, Sobre a Liberdade; Marx, 18 Brumário; Mosca, Elementos de Ciência Política; Pareto, Escritos Sociológicos; Michels, Partidos Políticos. E aí acabava. Os realistas eram uma espécie de zona de passagem que nas ementas não aparece muito claro se eles são os últimos da velha ciência política ou se eles são os primeiros da nova ciência política. Tinham vários cursos de TP2, que seria a teoria política contemporânea, que começavam com os realistas. Tá? Bom, aí você tinha a segunda cadeira, que era TP2. E TP2 era teoria política contemporânea, que envolvia o estudo de autores responsáveis pela produção daquilo que se entendia como científico na década de 60 e 70. Ou seja, que emprestavam ferramentas para se fazer pesquisas empíricas. Então, ela começava com os realistas, que era uma espécie de zona intermediária, repito, de passagem dos clássicos para os modernos. Né? Começava por Pareto, né? E terminava com Marco Rawson, né? Com Gabriel Almond, né? Às vezes Buchanan. E aí tem uma ementa muito boa, muito característica da forma como o curso era pensado, que um curso foi oferecido pelo Renato em 1985. Tá? E aí tem esse período, me parece, de transição, que é entre 86 e 2001. É claro que transição é sempre um conceito complicado, mas é que me parece que de 2001 para cá houve uma certa estabilização de um certo modelo que ficou mudando de 86 até 2001. Né? Eu acho que, aí é um caso a se pensar também, se isso não tem a ver com a ressurreição ou revalorização da disciplina de teoria política dentro da ciência política nos Estados Unidos. Tá? Você teve uma espécie de virada em que a teoria política passou a ter dignidade própria. Tá? E eu acho que é possível que, em parte, isso seja reflexo disso. Tá? E também, em parte, acho que também, razões internas, da valorização que já vinha sendo dada a esses autores no período anterior. Então, é assim, em 86, o Sérgio Abrantes cria um curso que se chama Teoria Política 3. Tá? E volta e meia ele chama de contemporânea, que aí bate com a denominação de Teoria Política 2. Então, tem duas teorias políticas contemporâneas. Tá? E era um curso diferente do que ele era hoje. Ele era um curso, né, livre e espontâneo. Tem uma ementa do Luiz Eduardo Soares dando essa disciplina que ele fala que o curso é livre e espontâneo. Quer dizer, o autor é livre para dar o que ele quiser. Tá? Mas tem que ser alguma coisa contemporânea. Tá? Então, o Sérgio Abrantes começou com esse negócio em 86. Em 88,
Em 93, quer dizer, em 88 entra o Luiz Eduardo Soares, em 93 entra o Renato Lessa, tá? Que eu acho que eles começam a modificar a forma de ensinar a teoria política 1. Ela deixa de ser uma espécie de história da ciência política e começa a ganhar, digamos, dignidade como uma dignidade para quem puxa para a filosofia, como alguma coisa tivesse mais um fim em si mesmo do que servir, enfim, de insumo para as pesquisas empíricas. Tá? E esse caminho foi continuado quando o Marcelo Jasmin entra aqui em 97. E aí você tem também uma mudança do ponto de vista metodológico, que é a introdução do contextualismo linguístico, tá? Porque depois também vai ser continuado pelo João. Então, aí que acontece? 93, 97, em 99, você tem uma mudança na forma de ensinar a teoria política no que diz respeito aos autores. Maquiavel é colocado para... o eixo, o início é deslocado para Platão. Ele deixa de ser Maquiavel e vai para Platão. Tá? E o final acaba em Burke. Tá? E aí, nesse ano, 99, o curso de Teoria Política 2, quer dizer, está tendo uma modificação completa da maneira como as disciplinas eram pensadas antes. Tá? O curso de Teoria Política 2 é dado pelo Marcelo e com o Fabiano. Ele começa com Benjamin Constant e termina com Buchanan. Que é algo enfim, que eu acho muito interessante. Mas é algo que difere daquilo que a gente pensa hoje. Né? Outra mudança que também em 99, que eu me referi, foi quando o professor Zé Eisenberg muda a TP3. Da TP3 se torna... eu não sei se é livre, mas foi ficando livre, mas o conteúdo ficou mais ou menos o mesmo, que é uma espécie de teorias políticas contemporâneas. Essas teorias políticas contemporâneas não são mais necessariamente destinadas a dar insumos. Tá? Ele tem voo especulativo próprio. Tá? Isso começa em 99 e isso depois é continuado também pelo João, que seria, entre aspas, o titular da cadeira. Tá? E em 2000, o César oferece um curso de TP2 que começa com federalista e termina com Schumpeter. Tá? Aí o que acontece? Aí eu vou fechar agora. Tentando... Acabou que eu nem falei de pensamento brasileiro, mas enfim. O que acontece? Até aquilo que era teoria política contemporânea lá atrás, que era o estudo dos autores a partir dos quais você podia fazer pesquisa empírica, ele praticamente desaparece. O que aparece ao longo dos anos é o Fabiano Santos, de vez em quando, tentando manter viva a chama, furar o bloqueio. O que aparece é isso. E aí você tem uma estabilização de 2000 e 2002. Eu gostei muito, na verdade, de começar essa pesquisa, porque eu entrei aqui em 2001 como estudante. Então, aquilo que para mim era eterno, na verdade, era uma coisa que tinha acabado de ser inventada a partir do final de um processo longo. Tá? E aí ficam questões para serem discutidas pela área de teoria política. Né? Essa questão da irregularidade na oferta de teoria científica, entre aspas, política contemporânea. Se o problema é um problema de grade, ou se é um problema de que talvez a própria área se pulverizou, se multiplicou, não sei se seria possível dar uma disciplina assim, não sei. Tá? Isso é uma questão para pensar. E na área, digamos, do que era clássica, existe uma lacuna, já há 20 anos, entre tudo que se produz desde Schumpeter ou Weber até Rawls. Então você tem tipo meio século aí de nada, de vazio, que corresponde todo ao período da Guerra Fria. Tá? É claro que eu repito, não sei se são problemas, né? Isso viram questões a partir do momento que você vê o que mudou e compara com o início. E essas comparações, digamos assim, históricas suscitam questões intelectuais. Né? Aí a gente precisa repensar a relação de ciência, teoria, para saber o lugar, o espaço adequado dos clássicos e dos contemporâneos. Né? Então, aí a área de teoria, alguma hora, vai ter que ir para o divã para poder pensar esse assunto. Obrigado. Obrigado, Christian. Agora a gente passa para uma outra dupla, né, para uma outra linha de pesquisa, que é de Relações Internacionais e Política Comparada, e eu queria, então, passar a palavra para o professor Renato Bosch. Bom, bom dia, pessoal. Para não falar todos e todas, né, que virou moda agora, todos e todas, mas, enfim, bom dia, pessoal. Todas e todos, primeiro. Mas eu estou também muito contente de estar aqui, porque não apenas eu fiz parte dessa trajetória e continuo aqui, né? Então, para mim, é uma satisfação
poder participar dessa comemoração de 50 anos, o que indica que talvez a gente já esteja um pouco, né, um pouco velho, né? Mas, assim, enfim, pelo menos ainda é um pouco, né? Um pouco. Eu tenho que colocar em dúvida. Enfim, para ir logo para temas substantivos, eu pensei, né, em fazer uma apresentação aqui, né, um pouco baseada, né, na trajetória, na minha trajetória, e também em termos de como certas áreas de estudo, né, foram introduzidas e acabaram se constituindo em áreas importantes, né, na ciência política. Né, eu vou retornar rapidamente à nossa origem mineira, lá em BH, né, porque isso acho que foi fundamental, né, que a gente trouxe para cá uma experiência que era muito própria, né, lá da formação que a gente recebeu lá em Minas. Nós éramos da mesma faculdade, a Faculdade de Ciências Econômicas, onde havia um programa, né, de Sociologia e Política, né, e havia um outro de Ciências Sociais na Faculdade de Filosofia. Mas o programa que tinha mais, digamos, né, acho que eu posso dizer isso, tinha mais prestígio, digamos assim, era o programa da Faculdade de Ciências Econômicas, né, e onde a gente recebeu, né, uma formação muito sólida em metodologia quantitativa, né, o survey que acabamos de mencionar e do qual eu participei, né, o Fábio Reis, o Antônio Otávio Sintra, etc., que acabavam de retornar do Chile. Né, e a gente tinha uma outra peculiaridade que eu acho que ajudou muito o convívio e consolidar áreas de trabalho e tudo mais, que era o fato de haver um programa, né, de alunos bolsistas, né, do qual tanto o Zé Murilo quanto eu fizemos parte. A gente, né, éramos vizinhos de sala ali no 11º andar da faculdade, né. Eu acho que isso foi muito importante, porque a gente tinha um convívio com os professores, discutia o tempo inteiro, enfim, participava, né. Eu acho que foi algo muito importante, pelo menos na minha formação. Ficava trancado. Tinha ponto. Tinha ponto, você marcava a hora que entrava e a hora que saía. Bom, e depois, assim, na minha trajetória, lá também, claro, eu era amigo do Bolívar, Lamounier, né? E em 68, eu estive na UCLA, onde ele estava estudando, né, participando de um seminário que ele também participou antes, né, a Mauri também, mencionado aqui ontem, né, que era o UCLA Brazil Student Leader Seminar, né, que eles selecionavam alguns líderes estudantis para fazer brainwashing nos Estados Unidos. Não deu muito certo, pelo menos no meu caso, não deu muito certo. E quando estive em Los Angeles, lá estava o Bolívar, ele já estava organizando, né, a turma que ele gostaria que compusesse, né, o UPERJ aqui no Rio. Ele nos atraiu, sem muito esforço, no meu caso, né, para vir aqui para o Rio, né. Foi quando a gente veio, foi quando o Zé Murilo acho que veio um pouco depois, né, mas, enfim. E ele me convidou, né, para dirigir um survey sobre populações faveladas, né, que eu fiz aqui e que depois foi objeto da minha tese de mestrado. Outro que veio na ocasião, e esse sim veio junto comigo, foi o Edmundo, né, o Edmundo Campos, né, que era conhecido como um ranzinza insuportável, mas de quem eu era muito amigo, que na verdade ele não era ranzinza, ele tinha um problema de audição. Não, é verdade isso, é verdade. E as pessoas não gostavam muito do Edmundo, mas eu era muito amigo do Edmundo, desde a época lá da Faculdade de Ciências Econômicas, né? E, em seguida, também veio, né, depois de mim, mas que já era meu colega lá em Belo Horizonte, o Olavo, né, que foi um grande amigo
e também o Carlos Eduardo Baesse, né, que depois voltou para Belo Horizonte, lá para o programa da UFMG. E, naquela ocasião, também a Elisa Reis, que o Murilo já mencionou aqui, e o Simon Schwartzman, que, na verdade, foi assim, enfim, foi quase que um deslocamento geográfico apenas, porque o Simon foi meu orientador aqui, né? Eu estive com ele também nessa ocasião lá na Califórnia, né, em que ele estava cursando o seu doutorado lá em Berkeley. E, muito bem. E aqui também, já no nosso programa, na ocasião, a Regina deve se lembrar disso, veio o Philip Converse, de Michigan, né, como um professor convidado do Cândido Mendes, né, e a Ford, né, que trouxe o Philip Converse. E eu me interessei, na ocasião, ele conversou comigo de ir para Michigan, para fazer o doutorado em Michigan, né, coisa que eu achei ótimo logo de saída, né. Então, fui com uma bolsa da Ford e da Fulbright. Eu tinha as duas coisas na ocasião. E a temática, né, que eu fui lá estudar em Michigan era a questão da participação política, né, comportamento político, né, mas eu não fiquei nisso. Eu fui exposto, e com muito prazer na ocasião, né, a temática da ação coletiva e da formação dos Estados Nacionais. Né? Então, eu estudei com o Charles Tilly, que foi, na verdade, assim, um grande mentor intelectual, logo que eu cheguei em Ann Arbor, e depois, em sucessivas vezes que eu voltava aos Estados Unidos, né, ele estava dando aula em Colômbia, e eu sempre me encontrava com ele lá em Nova York. Né? Muito bem, então, dentro dessa preocupação com a formação dos Estados Nacionais, etc., a gente teve ocasião, que eu digo, fizemos um projeto. Elie Diniz, na época, estava trabalhando com a questão da formação do Estado e de empresários também, mas focalizando a época do início da industrialização, entre os anos 30 e 45. Né? E eu, assim, o meu interesse era essa mesma temática, mas num momento posterior ao golpe de 64 e finalmente, o processo, né, de instauração dos governos autoritários, de institucionalização dos governos autoritários. Né? Mas o foco era o empresariado. E nós tivemos, né, um projeto que foi financiado pela FINEP. O Zé Tavares, na época, dirigia a FINEP, um outro colega na área de economia. Então, demos curso a esse projeto. Né? E que foi uma área que, digamos, marcou muito o nosso trabalho, não tanto pelo foco no ator empresariado, talvez também por causa disso, mas por conta, e para mim era uma coisa semelhante ao que eu fazia antes de associação, ação coletiva, né, que era o foco em grupos de interesse, mediações institucionais entre o Estado e a sociedade civil, né, e, finalmente, corporativismo, né, um tema sobre o qual eu e Elie trabalhamos longamente. Né, escrevemos várias coisas sobre corporativismo, neocorporativismo, na época surgiu enfim, exato. Então, e o associativismo, né, que levou ao estudo, a esse eu fiz por conta própria, independente da Elie, né, que levou à publicação desse estudo, né, que o Zé Murilo também mencionou, Política de Base e Democracia no Brasil. Né. Depois eu tive a ocasião, por injunções da vida, né, de voltar aos Estados Unidos, e eu fiquei como visiting scholar e depois como professor em Stanford. Eu morei na Califórnia durante 4 anos, né, e ali, né, eu desenvolvi, na época, né, tinha um centro de estudos brasileiros, uma casinha lá em Stanford, com foco, né, na questão do desenvolvimento em perspectiva comparada, que se tornou um tema
digamos, nodal do meu interesse, né? E que, finalmente, levou, e aí eu já estou encerrando, né, em termos de trajetória e de temática também, né, a coordenação do INCT, Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento, né, que era um INCT originalmente sediado pela UFRJ, pelo programa PPED da UFRJ, e que depois passou para cá, sob a minha coordenação, né, e junto com a professora Ana Célia Castro, né, com quem eu coordeno esse INCT até hoje. E o que tem isso a ver com as temáticas de estudo, né? Uma delas, né, foi um projeto que a gente desenvolveu sobre os BRICS, e que foi um projeto que a gente desenvolveu sobre os BRICS, né, e que foi assim, muito proveitoso, tanto do ponto de vista de experiência, né, nesses países, porque visitamos e tivemos períodos em todos os BRICS, né, principalmente na China, onde fomos umas 3 vezes, e chegamos a dar cursos em conjunto num programa lá, que resultou, né, em algumas publicações sobre essa temática. Além disso, né, também como um interesse em política comparada dentro dessa linha, né, um foco em América Latina, né. Então, eu trabalhei um estudo comparado, né, de Brasil e Argentina, em perspectiva comparada, né, que foi desenvolvido sob minha orientação e com a participação de um pesquisador que trabalhava no INCT à época, que era o Santiago Bustello, né, que hoje está na China. Então, apenas para finalizar e para mostrar um pouco de como essa temática se desenvolveu, né, o INCT, que eu acho que é fundamental, ele é um INCT que é o mais bem avaliado na área de ciências humanas. É o número 1 da área de ciências humanas. 3 minutos. A problemática é um seminário, é um INCT interdisciplinar, política e economia, né, sendo o foco, né. Problemática do desenvolvimento, envolve uma linha de estudos também sobre meio ambiente e agricultura, e também, mais recentemente, né, incorporamos uma linha que é coordenada pela Maria Regina sobre política externa e política regional, né, com foco em América Latina. Então, eu acho que hoje, então, temos, em termos da pesquisa que a gente leva a cabo, né, uma área bastante interessante, que é uma área de economia política, e eu vou enfatizar, assim, não na visão tradicional, porque quando você fala economia política, você pensa mais em economia, na verdade. Eu enfatizo política da economia, porque a relação entre as instituições políticas, regime político, etc., né, e a escolha, né, de projetos de projetos econômicos, de política econômica, né. Então, é isso. Eu acho que consolidamos esse campo e espero continuar com isso aqui na instituição. Obrigado, Renato. Eu passo, então, a palavra. Eu não posso me furtar a fazer uma brincadeira. Para quem lembra dos velhos tempos da Jovem Guarda, eu queria passar a palavra para o meu amigo Carlos Milani. Bom, muito obrigado, Letícia. É uma honra e um prazer estar aqui essa mesa com os colegas. Finalmente, né, eu vou falar, porque é o último de uma longa lista de 6 pessoas, já estamos bem próximos da hora do almoço. Eu procurarei ser breve.
eu acho que um termo que já foi mencionado por vários dos meus colegas aqui, inclusive pelo professor José Murilo de Carvalho, o termo encontro, e eu acho que esse termo encontro também é a marca essencial da subárea, do campo de pesquisas e ensino em relações internacionais aqui no IESP. Eu vou falar da transição para cá, porque eu não pertenci em nenhum momento ao antigo IUPERJ, né? Eu sou um professor do IESP desde o início, desde o momento em que eu cheguei aqui em 2011 como bolsista, pesquisador convidado, e depois, a partir de 2012, quando eu fiz o concurso, já na UERJ, para ser professor do próprio IESP. A história fundamental, é claro, digamos, essa valorização da trajetória que se consagra nos 50 anos do programa de pós-graduação, não tem como negligenciar esse passado, mas é um passado que me habita a partir da relação profissional e de amizade que eu tenho com a Regina dentro do campo de relações internacionais. E, por isso, o termo encontro, para mim, é um termo muito importante, porque a nossa área de pesquisa e de ensino em relações internacionais marca um encontro de diferentes gerações. É evidente que quem deveria estar aqui falando em nome de relações internacionais não é Carlos Milani, mas é Maria Regina, porque ela é a fundadora, aquela que consagrou a área de relações internacionais dentro dessa instituição, e eu diria mais do que isso, né, no caminho da fundação de uma verdadeira escola brasileira das relações internacionais. Mas, enfim, coube a mim essa fala. Então, um encontro de diferentes gerações, né, um encontro de 3 colegas e amigos, um encontro de 3 formações diferentes. A Maria Regina tem a sua formação fundamentalmente nos Estados Unidos, a Letícia na Inglaterra e eu na França, com todas as diferentes implicações que tem olhar o mundo a partir de 3 impérios diferentes, né, tentando combinar essa formação a partir de 3 lugares distintos com um olhar, uma perspectiva muito marcada por aquilo que a gente defende ser uma necessidade de pensar o mundo a partir do Brasil, a partir da região em que o Brasil se insere. Então, da transição para cá, eu acho que eu fico confortável em dizer que a área de relações internacionais ela vem se desenvolvendo bastante fortemente, continuando, dando continuidade a essa trajetória anterior, mas assim, a partir de um trabalho muito coletivo, conjunto, solidário entre nós 3, os 3 grupos de pesquisa, o OPSA, fundado em 2003, o LabMundo, fundado em 2006, lá na UFBA, onde eu era professor naquele momento, né, e que veio para cá junto comigo, e o NEAP, fundado em 2016, né, a partir da transição da Letícia, da PUC, do Rio, do Instituto de Relações Internacionais, aqui para o IESP. Então, esses 3 grupos, OPSA, LabMundo e NEAP, com um olhar muito preciso sobre uma série de agendas, em primeiro lugar, de política externa brasileira, né. Nós 3 trabalhamos muito sobre essa área, com perspectivas diferentes, e acho que a gente pode ter um certo orgulho de dizer que boa parte da contribuição brasileira para consagrar aquilo que hoje vários estudantes, jovens pesquisadores mencionam como política externa, como política pública, enfim, nasce com Maria Regina, é fortalecido enormemente pela contribuição de Letícia, e eu trago algumas inovações em parceria com as minhas 2 colegas e amigas. Então, acho que esse é um campo muito importante, né, dos estudos e das pesquisas e da docência em relações internacionais aqui, é pensar a política externa brasileira. Um campo que vem se abrindo mais recentemente, que é o da política externa comparada, a partir de uma constatação de que talvez exista, dentro do campo de estudos de política externa de relações internacionais no Brasil, uma boa dose de paroquialismo, de se pensar o Brasil como se o Brasil fosse singular, excepcional, e em matéria de política externa, de trajetória de política externa. Então, um olhar privilegiado que a gente
vem dando, né, nos últimos anos, de uns 5, 6 anos para cá, para a necessidade de nós compararmos países de escala, economia política, inserção regional semelhante, para pensar o que haveria de diferente e semelhante entre casos como Brasil, Argentina, México, África do Sul, Turquia, Índia e também a China. Apesar da China ser um país com uma escala diferenciada e com uma capacidade de, digamos, de graduação bastante diferenciada em relação aos outros mencionados. Então, política externa brasileira, pensar política externa como política pública, eu acho que para isso foi fundamental que as relações internacionais e os estudos de política externa estivessem sendo desenvolvidos aqui em contato direto com a sociologia e com a ciência política. Acho que essa é uma marca muito singular do que a gente pensa e afirma em matéria de relações internacionais, sempre muito voltado para o debate sobre a instituição por excelência, né, em matéria de política externa aqui no Brasil, que são a Presidência da República e, sobretudo, o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, mas também na interface com outras instituições, como é que o processo de democratização no Brasil e de, talvez, uma recente desdemocratização brasileira afeta também o papel dessa instituição central, que é o Itamaraty, na formulação e na implementação de política externa nas suas diferentes agendas. E pensar o Brasil na região, que acho que é uma contribuição central que Regina e as suas orientandas e o fruto histórico, enfim, a parceria com a Mônica Hirst, que está aqui presente, pensar o Brasil na região, né, as dificuldades de se analisar uma liderança brasileira regional, o paradoxo do hegemon na sua região, em termos de predominância, de assimetria tremenda que existe entre o Brasil e os seus vizinhos, e um certo descaso que a gente pode evidenciar por parte das elites políticas e diplomáticas brasileiras em relação à própria região, né, salvo em período mais recente, em que talvez a região passou a ocupar uma agenda prioritária, né, em matéria de política externa no Brasil, sobretudo a partir da redemocratização, iniciando com os governos de Fernando Henrique Cardoso, mas se consolidando e se acentuando nos governos de Lula e em menor ênfase no governo de Dilma Rousseff. E eu diria que um último aspecto que eu gostaria de mencionar é alguns temas emergentes que a gente vem trabalhando, né, dando disciplinas colegiadamente, né? A gente tem experiências de trabalho, Regina e eu, Letícia e eu, Regina e Letícia, e a mais recente experiência, que foi os 3 juntos na sala de aula no semestre passado, temas mais globais sobre geopolítica, mudanças e transformações na ordem contemporânea, política externa comparada e algumas agendas que vão se abrindo a partir de iniciativas coletivas e individuais nossas sobre temas como potências regionais, países nas suas regiões, direitos humanos, né? Temos algumas teses defendidas sobre política externa e política internacional de direitos humanos, e uma nova iniciativa que eu estou inaugurando e tentando levar adiante no campo das mudanças climáticas, né, com o desafio de montar nos próximos meses e no decorrer do ano que vem um observatório interdisciplinar das mudanças climáticas dentro da UERJ. Bom, não podia deixar de mencionar, antes de concluir, o enorme prazer que é para mim e a honra de fazer parte dessa instituição com tamanha história, né? O programa nasce em 69, eu nasci em 67, então eu sou quase contemporâneo dessa instituição, desse programa de pós-graduação, então é uma grande honra para mim fazer parte dessa aventura, dessa odisseia, como disse o nosso diretor ontem, com uma modesta contribuição e, sobretudo, uma grande alegria de poder trabalhar na área que é a minha área de paixão, relações internacionais, política internacional, com 2 excelentes profissionais e que, além do mais, são grandes amigas, o que nos dá uma coesão de grupo que é bastante singular e que é um motor, uma energia para a gente renovar as iniciativas que a gente vem tomando e desenvolvendo aqui no atual IESP. Muito obrigado.
Obrigado, Carlos. Eu queria, antes de encerrar, só para quem não sabia ou tinha dúvidas sobre o porquê, para mim é um privilégio coordenar esse programa. Eu acho que ficou claro todas as razões para esse sentimento. Acho que o que a gente viu foi a enorme capacidade, né, de continuidade e de renovação e de reinvenção que a área de ciência política desse programa vem demonstrando, e um vigor muito grande no sentido de abrir novas frentes de trabalho, de pesquisa, de reflexão entre nós e junto o tempo todo com os alunos, que isso é o fundamental, é o que nos alimenta, é o que nos leva para frente. Então, eu queria finalmente encerrar essa mesa, agradecer a participação de todos, a colaboração, e convidar os colegas, agora eu vou ser mais uma vez um pouco indelicada, convidar os colegas da ciência política, aqui da mesa e também da plateia, para fazer uma foto lá embaixo. É aqui, na verdade, para a gente fazer uma foto aqui para marcar esse momento. Muito obrigada. E não esqueçam, às 14h, estamos de volta para conversar sobre a contribuição da área de sociologia. Obrigada.